telespectador! Hoje vamos fazer uma viagem no Oeste Mineiro, uma região que combina história, cultura e um belo cenário natural. Localizada no coração de Minas Gerais, é conhecida pela sua culinária irresistível e sua bela natureza. Nessa viagem, vamos explorar a formiga Cláudia Oliveira, 3 joias que representam bem o charme de Minas Gerais. Vamos nessa viagem? Bem-vindo à Formiga, uma cidade acolhedora no coração de Minas Gerais. Aqui, história, cultura e um espírito comunitário se encontram em harmonia. A história de Formiga começou oficialmente em 8 de junho de 1858, quando a cidade foi fundada. A origem do nome de Formiga foi porque lá tinha um córrego que era repleto de formigas. Isso revela a simplicidade e humildade dos primeiros habitantes. Mas lembrando que essa é só uma das teorias de como surgiu o nome da cidade. Inicialmente, a economia de Formiga se baseava na agropecuária. Assim, diversificando a sua economia e mantendo as suas raízes rurais. As atividades econômicas do local estão no comércio geral. As indústrias de cal, calcário, fábrica de biscoitos, fábrica de móveis, torrefadoras de café, fundição, gesso e confecções em geral, agricultura e pecuária. Como uma boa cidade mineira, Formiga também é caracterizada pelos seus belos pratos. Pão de queijo, queijo e doce de leite são comidas que não faltam na mesa de um formiguense. A culinária do Oeste Mineiro foi influenciada pelos tropeiros, que levavam consigo alimentos práticos para longas viagens. O feijão tropeiro, um clássico, reflete essa tradição. Simples, mas rico em sabor, ele reúne o que a terra tem de melhor: feijão, carne de porco, farinha de mandioca e ovos. Alguns pratos são tão simbólicos que se tornaram marca registrada da culinária mineira. O frango com quiabo, por exemplo, é uma combinação perfeita do frescor do quiabo com o sabor reconfortante do frango. E não podemos esquecer do lombo com Ora pronobis, que traz uma planta nativa muito usada na região para realçar ainda mais os sabores. E quando se fala em doce, Minas não decepciona. O doce de leite, feito com leite fresco das fazendas, é cremoso e viciante. Já a goiabada cascão é tradicionalmente feita em tacho de cobre. É presença garantida nas sobremesas da região. Formiga também é o palco de momentos incríveis. Um deles, esperado muito pelos cidadãos, é a festa do tradicional Divino Espírito Santo, que acontece já faz 150 anos na cidade e movimenta toda a região. A criação da barragem de Furnas também teve um impacto positivo, gerando emprego local e também o turismo. Hoje, a cidade é uma porta de entrada para o Lago de Furnas, o Mar de Minas. Você sabia que, apesar do nome curioso, o córrego que deu origem ao nome de Formiga não tem mais formigas? Mas não se preocupe, Formiga ainda mantém seu nome singular e com muita originalidade. Formiga também é berço de grandes personalidades. Uma delas é o padre Fábio de Mello, que nasceu 3 de abril de 1971 e é um sacerdote católico, escritor e cantor que já vendeu mais de 3 milhões de CDs e 3 milhões e meio de livros. E também Rodrigo Arthur Santiago, mais conhecido como Rodrigo Santiago, foi um ator e professor brasileiro. Além disso, a cidade é lar de vários artistas, músicos, escritores que levam o nome da região. Formiga também é conhecida por estar perto de uma grande obra nacional, a Represa de Furnas. Conhecida como Mar de Minas, a barragem foi construída em 1958 e mudou o curso da economia e da paisagem da região. Furnas é um ponto de lazer e turismo, o que atrai viajantes de todas as regiões. Além disso, dá para você pescar, navegar e as belezas de Formiga não param por aí. Formiga é só uma porta de entrada para Furnas, mas as maravilhas que realmente estão dentro da cidade são a Paróquia São Vicente Ferrer, uma lindíssima igreja matriz da cidade de Formiga, o Museu de História Francisco Fonseca e o Teatro do Colégio Santa Terezinha. Além de Furnas, Formiga também possui pequenos lagos que abastecem redes locais e zonas rurais. Esses locais, eles não oferecem só recursos hídricos, mas também são muito importantes para a preservação do meio ambiente. Formiga é mais que uma cidade com nome curioso. É uma região cheia de cultura e de tradições riquíssimas. Se você não conhece Formiga, venha conhecer uma cidade que representa bem o cantinho mineiro. Sejam bem-vindos a Cláudio, uma cidade que acolhe o coração aberto, preserva suas tradições mineiras e se destaca pela sua economia pujante, cercada por belas paisagens e uma cultura rica em história e hospitalidade. Agora vamos conhecer Cláudio, localizado no centro-oeste de Minas Gerais. Começou por um povoado do século XVIII, formado por colonizadores que foram em busca de suas terras férteis. O município foi oficializado em 1938. Antes, com sua economia baseada na agropecuária, se diversificou especialmente com a indústria moveleira. Hoje, Cláudio é conhecido como uma cidade carinho, valorizando suas tradições e hospitalidades. Quando o assunto é comida, Cláudio não decepciona. Assim como outras cidades mineiras, tem muita simplicidade e tradicionalidade. O sabor é muito autêntico e preserva de gerações. Os pratos típicos são um verdadeiro patrimônio cultural. As comidas são feitas com ingredientes frescos e muitas vezes são colhidas de hortas locais.
O pão de queijo é destaque de toda a mesa de claudinense. Assim como em Formiga, outro prato clássico de Cláudia é o feijão tropeiro. Cláudia é marcado por vários eventos que celebram a cultura e a história da cidade e tem uma forte ligação com a agropecuária. Você sabia que Cláudia é conhecido como a cidade carinho? Isso porque seu espírito acolhedor e sua hospitalidade são conhecidos por todos. Outra curiosidade importante é que a cidade tem uma grande produção de móveis. A cidade de Cláudia também é berço de grandes personalidades. No Carnaval de Cláudia, várias personalidades foram homenageadas pelo artista plástico Camilo Rocha. Essas figuras simbolizam a tradição do carnaval da cidade, enquanto alguns artistas, embora não são muito reconhecidos, também enriquecem a cultura da cidade. Cláudia é sem dúvidas uma cidade de história, cultura e beleza. Se você não conhece, fica aí para conhecer, aonde o carinho e a hospitalidade são marcas registradas da cidade. Até a próxima! Bem-vindo à cidade de Oliveira, em Minas Gerais, uma cidade histórica e cheia de encantos. Hoje vamos explorar sua origem, saborear sua culinária, relembrar fatos marcantes e conhecer algumas de suas personalidades ilustres. Vem com a gente! A cidade de Oliveira foi fundada em 20 de agosto de 1861, mas sua história começou muito antes, no século XVIII, onde bandeirantes e exploradores desbravavam o interior de Minas Gerais à procura de ouro e pedras preciosas. Oliveira desenvolveu-se como uma pequena vila ligada às rotas do ouro, e após alguns anos se tornou um grande centro comercial e agrícola para a região. Quanto ao assunto é culinário, Oliveira não deixa a desejar. A gastronomia de lá faz parte da rica tradição mineira, tendo como comidas pães de queijos, broas e outras quintanas deliciosas. Nos almoços, pratos como frango com quiabo e feijão tropeiro é algo comum, sem falar do patrimônio da culinária de Oliveira, que é o doce de leite. Oliveira é um palco de momentos marcantes. Alguns deles são o Cristo Redentor. Inaugurado em 1966, o monumento é referência para a cidade e pode ser visto em todos os locais da cidade. Conhecido como um dos melhores de Minas Gerais, o Carnaval de Oliveira é marcado pela figura do Cainaguá, figura da qual foi criada através de brincadeiras onde as pessoas se fantasiavam e usavam máscaras para ficarem reconhecíveis. Na cidade também há a Casa dos Congadeiros Geraldo e Conceição Bispo. Esses lugares abrigam um acervo de fotos e objetos que relatam a história dos negros no Brasil e no mundo. Uma curiosidade interessante sobre Oliveira é que lá abriga a igreja de Nossa Senhora de Oliveira, considerada uma das mais antigas da região, construída no século XVIII. As grandes personalidades de Oliveira foi Carlos Chagas, infectologista, bacteriologista e clínico sanitário da região. Trabalhou como professor, clínico e médico e pesquisador na cidade de Oliveira. Ele foi de grande importância pelo descobrimento da doença de Chagas na época. Outra figura marcante da cidade de Oliveira é o ex-jogador e técnico Alberto Valentim. Teve passagens por grandes clubes como Botafogo, Vasco da Gama, CS e Atlético Paranaense. Entre todos os pontos turísticos, o mais visitado é a igreja de Nossa Senhora de Oliveira, construída há mais de 200 anos, feita com arte barroca, símbolo de fé e cultura da cidade. O Museu Histórico de Oliveira é um sombrado tombado que abriga o Memorial de Carlos Chagas, que é um patrimônio cultural para a cidade. Santuário Nossa Senhora Aparecida, o segundo santuário erguido a Nossa Senhora Aparecida no Brasil, na década de 50. Em Oliveira também tem o Parque Municipal João Reis, que abriga uma grande lagoa da cidade. E assim, terminamos a nossa viagem por Oliveira, uma cidade que encanta pela sua história, cultura e hospitalidade do seu povo. Se você não conhece Oliveira, fica aí o convite. Venha conhecer a joia do Centro-Oeste Mineiro.